Officials say some 10,000 visitors were evacuated from Yellowstone, even more from surrounding communities. A limited number of visitors are now allowed back into Yellowstone National Park. And I can use it to understand how fast the gas is rising from the magma deep down and coming to the surface. Deitado sob o parque tranquilo do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, encontra-se uma enorme câmara de magma. Ela é responsável pelos geysers e fontes termais que definem a área, mas para os cientistas da NASA, é também uma das maiores ameaças naturais à civilização humana como a conhecemos. Um supervulcão em potencial. Segundo a NASA, os supervulcões são significativamente mais nocivos que os asteroides como perigos naturais para a civilização humana. Um cientista da NASA revelou recentemente algo alarmante sobre o supervulcão de Yellowstone, bem como as intenções da NASA em relação a ele. O que é exatamente essa revelação surpreendente e como ela afeta todos ao redor do mundo, particularmente aqueles nos Estados Unidos? No vídeo de hoje, vamos passar por esta revelação perturbadora em grande profundidade. Os supervulcões são como os supervilões do mundo geológico, à medida que as histórias da sua iminente ameaça se tornam cada vez mais exageradas. As erupções maciças representam sérias ameaças, mas há muitos conceitos errôneos sobre elas. A pesquisa geológica dos Estados Unidos classifica um vulcão como super se ele tiver produzido pelo menos uma explosão que expulsou mais de 240 milhas cúbicas de material. Pouco mais do dobro do volume do Lago Erie. Isso lhe dá uma magnitude de 8, a maior classificação no Índice de Explosividade Vulcânica, ou IEV, que é usado para avaliar a explosividade de uma erupção. São erupções maciças com consequências de longo alcance, desde avalanches de rochas quentes e gases que correm pelos flancos do vulcão, até impactos climáticos mundiais. Entretanto, há uma advertência crucial sobre supervulcões que a maioria das pessoas ignora. Só porque um vulcão teve uma supererupção uma ou duas vezes no passado, não indica que as suas erupções futuras serão tão grandes quanto. Além disso, muitos poucos vulcões alcançam tal status. De acordo com o SGS, nenhuma das 5.000 erupções com um IEV atribuído que ocorreram nos últimos 10.000 anos foi classificada como um IEV 8. Enquanto dezenas de vulcões podem entrar em erupção em qualquer dia do mundo, os cientistas documentaram apenas 42 erupções que classificaram um IEV 8 ou Alto 7 nos últimos 36 milhões de anos. Yellowstone, por outro lado, é talvez o mais famoso dos vulcões do mundo que geraram erupções do IEV 8. Este gigante geológico já teve pelo menos 3 erupções maciças em sua história. 2 foram supererupções IEV 8, cerca de 2,1 milhões e 640 mil anos atrás, e uma foi a IEV 7, produzindo cerca de 67 milhas cúbicas de material. O magma que espreita na reserva rasa de Yellowstone é de apenas 5 a 15% fundido. Nesta fase quente e pegajosa, uma erupção normalmente requer pelo menos 50% de gel. Um fluxo de lava, uma onda de rocha derretida de fluxo lento, é mais provável do que uma explosão. Embora os fluxos de lava possam colocar cidades em perigo em seu caminho ou aqueles que tentam se aproximar para assar um marshmallow, essas ameaças são muito mais fáceis de prever e evitar. Um estudo recente da NASA, no entanto, revela algo inesperado sobre Yellowstone. Após a publicação de um artigo sobre supervulcões no mês passado, um grupo de pesquisadores da NASA divulgou um relatório inédito sobre o perigo e o que poderia ser feito a respeito. Fui membro do Conselho Consultivo de Defesa Planetária da NASA e estudou formas de a NASA defender o planeta dos asteroides e cometas, explica Brian Wilcox do Jet Propulsion Laboratory, JPL, da NASA, no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Durante esse estudo, cheguei à conclusão de que as ameaças dos supervulcões é substancialmente maior que a ameaça dos asteroides ou cometas. Existem aproximadamente 20 supervulcões conhecidos na Terra, com grandes erupções ocorrendo uma vez a cada 100 mil anos, em média. A fome é uma das mais sérias ameaças colocadas por uma erupção, pois o inverno vulcânico prolongado poderia impedir a civilização de produzir alimentos suficientes para alimentar a sua população atual. Em 2012, as Nações Unidas estimaram que os estoques mundiais de alimentos durariam 74 dias. Quando os cientistas da NASA investigaram o problema, descobriram que a solução mais lógica era simplesmente resfriar um supervulcão.
Um vulcão de Yellowstone é essencialmente um enorme gerador de calor, produzindo energia suficiente para alimentar 6 usinas de energia industrial. Yellowstone libera atualmente 60 a 70% do calor que sobe de baixo para a atmosfera através da infiltração de água na câmara de magma através de fissuras. O restante se instala dentro do magma, permitindo que ele dissolva gases e minerais voláteis adicionais. Quando a temperatura sobe a um certo nível, uma erupção explosiva é inevitável. O supervulcão, por outro lado, nunca explodiria se mais calor pudesse ser extraído. Segundo a NASA, se o transporte de calor da câmara de magma de Yellowstone pudesse ser aumentado em 35%, o parque não seria mais um perigo. A única questão que resta é como. Uma solução seria simplesmente adicionar mais água ao supervulcão. No entanto, persuadir os legisladores a apoiar esse esforço seria quase certamente impossível. Construir um grande aqueduto em uma região montanhosa seria ao mesmo tempo caro e difícil, e as pessoas não querem que sua água seja gasta dessa maneira, diz Wilcox. As pessoas estão desesperadas por água em todo o mundo, e por isso um grande projeto de infraestrutura, onde a única maneira da água ser usada é resfriar um supervulcão, seria muito controverso. Em vez disso, a NASA concebeu uma estratégia totalmente nova. Eles acreditam que cavar até 10 km dentro do supervulcão e bombear água a alta pressão para baixo seria a opção mais viável. A água em circulação retornaria a uma temperatura de cerca de 350 graus Celsius, drenando constantemente o calor do vulcão dia após dia. Embora tal projeto custasse aproximadamente 3,46 bilhões de dólares, há uma captura intrigante que pode persuadir os legisladores a assumirem um compromisso. Wilcox estima que Yellowstone emite aproximadamente 6 gigawatts de calor no momento. Através da perfuração desta forma, ela poderia ser usada para criar uma usina geotérmica que gera energia elétrica a preços extremamente competitivos de cerca de 10 centavos de dólar americano por quilowatt-hora. Você teria que dar às empresas geotérmicas incentivos para perfurar um pouco mais fundo e usar água mais quente do que elas normalmente fariam. Mas você pagaria seu investimento inicial e obteria eletricidade que pode alimentar a área ao redor por um período de potencialmente dezenas de milhares de anos. E o benefício a longo prazo é que você evitaria uma futura erupção de supervulcões que devastaria a humanidade. Entretanto, há perigos potenciais envolvidos na perfuração de um supervulcão, como por exemplo causar a erupção que você está tentando evitar. A coisa mais importante com isso é não fazer mal, diz Wilcox. Se você perfurar no topo da câmara de magma e tentar esfriá-la a partir daí, isso seria muito arriscado. Isso poderia tornar a tampa sobre a câmara de magma mais quebradiça e propensa a fraturas, e você poderia desencadear a liberação de gases voláteis nocivos na parte superior da câmara de magma que de outra forma não seriam liberados. Aqueles que iniciam um projeto desse tipo, por outro lado, nunca vão concluir e não terão ideia se ele será bem sucedido na sua vida. Resfriar Yellowstone desta maneira levaria dezenas de milhares de anos e ocorreria a uma taxa de 1 metro por ano. Embora a câmara de magma de Yellowstone não precisaria ser congelada sólida para não ser mais um perigo, não há garantia de que o empreendimento seria bem sucedido por centenas, se não milhares de anos. No entanto, para evitar um desastre, tal pensamento e planejamento a longo prazo pode ser a única opção. Com um projeto como este, você iniciaria o processo, e o principal benefício contínuo que você verá em termos de benefícios diários é este novo fornecimento de energia elétrica, acrescenta Wilcox. Uma estratégia como esta poderia ser aplicada a todos os supervulcões ativos do planeta, e os cientistas da NASA esperam que seus projetos despertem mais discussões e debates científicos práticos sobre como lidar com a ameaça. Apesar dessas dúvidas, vale a pena considerar a proposta, especialmente dado que Yellowstone é apenas um dos cerca de 20 supervulcões do planeta. A NASA espera que a proposta deles acenda discussões e debates mais realistas sobre o que fazer com essas estruturas maciças antes de uma erupção que poderia mergulhar a Terra em um inverno vulcânico. Nos últimos anos, os geólogos começaram a usar o termo supererupção para se referir a erupções vulcânicas explosivas que ejetam 10.000 vezes a quantidade de magma e cinzas ejetadas pelo Monte St. Helens, uma das erupções mais explosivas dos últimos anos. Embora a erupção tão maciça seja difícil de imaginar, a superfície da Terra preservou traços claros de várias supererupções maciças. Muitos continentes têm sido cobertos por espessas camadas de cinzas. As enormes caldeiras escavadas, crateras de até 100 km à esquerda quando o vulcão desmorona após esvaziar toda sua câmara de magma de uma só vez,
servem como lembretes de supererupções anteriores na Indonésia, Nova Zelândia, Estados Unidos e Chile. As erupções desses supervulcões pré-históricos devastaram vastas áreas. O Monte Toba, em Sumatra, entrou em erupção há 74 mil anos, liberando 700 milhas cúbicas, cerca de 2.800 quilômetros cúbicos, de lava e deixando uma espessa camada de cinzas em toda a região. Em comparação, a quantidade de magma ejetada do Monte Krakatau, na Indonésia, em 1883, uma das maiores erupções documentadas, foi de aproximadamente apenas 12 quilômetros cúbicos. Os vulcanólogos ainda estão tentando encontrar respostas a muitas perguntas não respondidas sobre supervulcões. Por exemplo, o que causa suas erupções e por que esperam até que suas câmeras de magma atinjam volumes tão enormes antes de entrar em erupção? Como a composição se compara com as erupções anteriores bem conhecidas? O que podemos fazer para prever quando o próximo supervulcão vai entrar em erupção? Bom, uma coisa é certa, enquanto as supererupções ocorrerem, são poucas porque elas são incrivelmente raras, e as chances de alguém vendo este vídeo sofrer com uma erupção destas é quase nula. A mais recente supererupção ocorreu na Nova Zelândia há cerca de 26 mil anos. O incidente mais próximo ao mais recente foi a erupção devastadora do Monte Toba há cerca de 74 mil anos. Geólogos descobriram os vestígios de cerca de 50 supererupções, embora as equipes estejam investigando ativamente uma série de outras hipóteses. Isso pode parecer um grande número. Entretanto, um grupo de cientistas descobriu que apenas 1,4 supererupções ocorrem a cada milhão de anos, quando calcularam a frequência prevista de erupções numerando todos os supervulcões conhecidos. Isso não quer dizer que um supervulcão vai entrar em erupção regularmente a cada milhão de anos. Um supervulcão pode não entrar em erupção por milhões de anos, ou numerosos supervulcões podem entrar em erupção em um curto período de tempo. O registro geológico mostra que os supervulcões se formam em grupos, mas os grupos não são suficientemente regulares para prever erupções futuras. Seremos testemunhas de uma supererupção em nossa vida? O que você acha da NASA e do seu estudo sobre Yellowstone? Fala pra gente nos comentários.